Quanto você precisa investir para se aposentar? Será que a regra dos 300 realmente funciona na hora de definir esse número? Essa é uma dúvida de muitas pessoas, na verdade é uma dúvida que todo mundo tem quando começa a investir, e isso é uma coisa muito importante para você ter como objetivo. Então é importante você responder essa pergunta, porque com esse número você vai ter um objetivo concreto de onde você quer chegar e principalmente quanto você tem que juntar ao longo do tempo, né? Quanto você tem que dar de aporte, quanto você tem que ter de dinheiro inicial para conseguir chegar no seu objetivo de se aposentar aí com uma renda de 5, 10, 20 mil reais por mês. E o mais importante de você saber esse número é você também conseguir manipular ali as variáveis, tentar buscar uma rentabilidade maior, aumentar um pouco o aporte, para saber como que você pode se aposentar cedo, como você pode chegar nesse objetivo mais cedo do que talvez você imagine. Então ao longo desse vídeo a gente vai responder 3 perguntas: quanto você precisa investir para se aposentar, o que é a regra dos 300 e se ela funciona na prática, e como ter uma renda vitalícia e corrigida pela inflação uma vez que você chegue na sua aposentadoria, porque não adianta nada, isso é muito comum, mais do que você imagina, a pessoa ter, eu quero juntar R$1 milhão que vai me dar X mil reais de renda, e aí ela usa toda a rentabilidade dela para gerar aquela renda. Então, vamos supor, né, R$1 milhão rendendo 1% ao mês, vai gerar ali mais ou menos 10 mil reais por mês. Aí a pessoa acha que a renda que ela pode usar é 10 mil reais. Só que isso não é verdade. Se você usar toda a sua rentabilidade como renda, o que vai acontecer é que você vai destruir o seu patrimônio no longo prazo, porque a sua renda não vai ser corrigida pela inflação. Esse vídeo que você está assistindo é uma das aulas do Varus Academy, na nossa trilha Como Investir do Zero. Então, se você está aqui como aluno do Varus Academy, seja bem-vindo a mais uma aula que foi disponibilizada aqui no meu canal do YouTube para a gente conseguir levar esse conteúdo específico para mais pessoas. E você que está no YouTube me assistindo agora, para você ter um gostinho de como são as aulas do nosso curso. Você vai entender um pouco sobre como a gente ensina dentro do Varus Academy. Se você quiser saber mais sobre como funciona isso, quais trilhas de conhecimento tem lá dentro, tem de tudo, desde você aprender a investir do zero, como montar uma carteira de ações, como analisar ações, analisar fundos imobiliários, criptomoedas, investimento no exterior, tem carteira recomendada lá para você montar, carteira de renda fixa, carteira de renda variável. Então tem tudo lá dentro do Varus Academy. Se você quiser saber mais, é só clicar no primeiro link da descrição. Bom, e para responder essas perguntas, eu vou usar justamente esse simulador aqui, para a gente conseguir usar todas as nossas, manipular todas as nossas variáveis para chegar no objetivo que a gente precisa, que é saber quanto a gente precisa investir para se aposentar, para gerar a renda aí que você quer gerar na sua aposentadoria. Esse simulador aqui também está disponível, tanto para você que é aluno do Varus Academy, quanto para você que está assistindo o vídeo. Esse simulador é um simulador público que a gente subiu. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, você pode encontrar esse simulador aqui no segundo link da descrição, no segundo ou no primeiro, não sei se eu vou botar o Varus Academy no segundo, enfim. Olha aqui os links da descrição que você vai encontrar esse simulador. De novo, ele é público e 100% gratuito. Então, se você quiser usar ele, é só você clicar aqui no link que você vai ser direcionado para esse simulador para você fazer as suas simulações com suas variáveis, quanto você tem de aporte e coisas desse tipo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai olhar aqui dentro do simulador é justamente o perfil e o horizonte temporal. Esse simulador, ele é mais do que só um simulador de rentabilidade ou de quanto você vai construir de patrimônio. Ele também vai vincular o quanto de patrimônio você tem para quanto de renda você vai conseguir gerar com esse patrimônio. Então é um simulador completo para fazer o seu planejamento financeiro, muito mais do que uma simulação simples ali de fazer um planejamento McTrath, que você vai botar algumas variáveis ali e pronto, gera uma curva perfeita de rentabilidade. Então aqui você consegue também saber rentabilidade real, rentabilidade nominal. Vou explicar todos os conceitos que a gente aborda aqui dentro desse simulador, que é um simulador muito mais completo do que você vê por aí, e a gente disponibilizou para você de forma gratuita. A primeira coisa é justamente essa questão da idade atual que você tem. Então você pode escolher aqui qual é a idade que você tem. Se você tem, por exemplo, 30 anos, qual idade você quer se aposentar. Então você pode brincar aqui, botar, por exemplo, uma aposentadoria aos 60 anos de idade. E uma coisa também que você vai perceber depois é que essas coisas aqui que a gente está mexendo, tá mudando essa ampulheta aqui da idade, automaticamente vão mexer aqui nos resultados em tempo real. Você não precisa ficar gerando toda vez um resultado novo, toda vez que você mudar a variável. É um saco isso. Todo simulador de internet é assim. Esse aqui não é. Então a gente vai ter aqui essa variação, no caso que a gente nem botou as outras coisas ainda, então não vai mudar nada, Mas aqui você pode brincar depois com essa idade da aposentadoria, por exemplo, a gente vai fazer isso junto. Vou supor aqui 30 anos de investimento e a gente vai ter aqui a nossa expectativa de vida, Então vamos botar aqui a expectativa que a gente vai viver até os 95 anos. Então a gente vai ter aqui de 60 até os 95 para a gente receber a nossa aposentadoria, Então 30 anos de contribuição, 35 anos aposentado. Clicando aqui no próximo, a gente vai definir qual é o retorno esperado que a gente tem para nossa carteira, para os nossos investimentos
investimentos ao longo do tempo e qual é a inflação anual que a gente espera. Isso aqui é um conceito muito importante e eu vou te ajudar a preencher isso aqui também, que esse é um problema, né? Às vezes você vai no simulador, aí fala lá, qual o retorno da sua carteira? Você não faz a menor ideia qual o retorno você vai preencher ali, às vezes você não tem nem noção de qual o retorno é interessante, qual o retorno não é, qual o retorno é realista, qual o retorno não é. E a inflação é a mesma coisa, sei lá qual é a inflação anual do Brasil. Eu mesmo antigamente tinha muita dificuldade de preencher essa parte, então eu vou te ajudar com dados, tá? E aí quais são os dados que eu vou te ajudar pra gente conseguir aqui criar a nossa simulação? Essa imagem aqui te ajuda bastante a criar ali o retorno esperado da sua carteira, tá? O que é essa imagem aqui? Eu peguei os dados do CDI, que é o retorno básico ali da nossa economia, né? O CDI baseado na Selic, e fiz uma análise histórica de retornos em cima do CDI, para a gente descobrir qual foi o rendimento médio da taxa básica de juros da nossa economia. Dado esse retorno médio, na verdade mediano, né? Eu tô usando a mediana aqui, que é um dado até melhor do que a média. Dado esse retorno mediano da taxa básica de juros, a gente consegue projetar uma carteira que rende ali 130, 140, 150% do CDI, que é uma rentabilidade totalmente factível e alcançável se você tiver uma boa gestão dos seus investimentos. Então, se você tiver ali uma carteira que faz sentido, diversificada, com ativos ali que rendem CDI+, tanto de renda fixa quanto de renda variável, você consegue tranquilamente ter uma carteira ali que rende entre 130% e 150% do CDI. Mas vamos voltar aqui pro nosso CDI, né? A gente tem aqui a nossa mediana de rentabilidade e essa mediana, ela tá medida em janelas móveis de retorno. Breno, pelo amor de Deus, o que é isso de janelas móveis de retorno? Uma das piores coisas que você pode fazer ao analisar a rentabilidade histórica de alguma coisa que seja, pode ser um fundo de investimento, uma ação, o próprio CDI, é você pegar a janela inteira do ativo. Então, o CDI lá você pega desde 1994, porque antes disso tinha muita inflação, você nem consegue visualizar direito, né? A rentabilidade nominal não te diz muita coisa. Você pega desde 1994 e traça a rentabilidade até hoje. Ah, foi de 9%, foi de 10% ao ano. Isso é uma coisa muito ruim de se fazer. Por quê? Essa janela de tempo de 30, 35 anos, do início até o hoje, é uma única janela. Quase ninguém investiu nessa janela no início e veio até hoje. Essa é a pior forma que você tem de projetar retornos e entender qual é o retorno de um ativo. Qual é a melhor forma que você tem de projetar e entender retornos de um ativo, principalmente um ativo que varia bastante de rentabilidade ao longo do tempo, né? A taxa Selic, ela muda muito. A taxa Selic na pandemia chegou a 2%, hoje está em 15%, 14%. Então você vai ter ali uma variação muito grande na sua rentabilidade desse investimento. Como que você pode, então, chegar a uma conclusão de quanto ele rende na média, ali na mediana? É você pegar janelas de retornos. Então eu peguei aqui janelas de 10 anos e janelas de 15 anos. Então você pegar um ponto no tempo todos os dias e traçar 10 anos de rentabilidade. 10 anos, por exemplo, de 1º de janeiro de 2000 até 1º de janeiro de 2010. Depois de 2 de janeiro de 2000 até 2 de janeiro de 2010. Então, cada dia você vai criar uma nova janela de 10 anos. No final, aqui, né, eu peguei desde 2004, que é quando o CDI ele normalizou, não tinha mais aquela questão do dólar, de câmbio fixo e tudo mais, que o CDI chegou a ser 50% ao ano, uma coisa insanidade, coisa que dificilmente vai se repetir atualmente, né? Quando você pega aqui desde 2004, por exemplo, até 2025, você vai ter então 20 anos para criar janelas de 10 anos. Então você vai ter ali mais ou menos 2.520 janelas. Então você tem 2.520 dados de rentabilidade ao invés de ter um único dado, que é quando você pega do início até o final da janela. Então aqui a gente vai ter uma mediana de rentabilidade do CDI em 10 anos de tempo, ou seja, investir hoje aleatoriamente, né? Porque hoje é um dia aleatório, hoje não tem nada de especial. Você que está assistindo esse vídeo agora, não tem nada de especial. Investir hoje, esperei 10 anos. Qual é o retorno que eu devo esperar do CDI? Essa é a resposta que eu tô te dando aqui. 9,8% ao ano, tá? Essa é a mediana. Claro, existem períodos que tem mais, pode ver a curva aqui do gráfico, né? Teve período que te entregou 12% ao ano, teve período que te entregou 9% ao ano, mas a mediana foi 9,8%. E em períodos de 15 anos, 9,42%. Então é seguro a gente dizer que o CDI ali de longo prazo, ou seja, no longo prazo, ele vai render ali 9,5% ao ano.
Breno, mas hoje o CDI é 15, é 14, é 16, não sei quando você tá vendo esse vídeo. É muito mais alto do que 9,5. Sim, mas pode ter certeza que em 10 anos esse CDI vai diminuir. É normal, isso é uma coisa comum, na verdade é o que o mercado espera, né? Se você for ver qualquer projeção, ele vai dizer que o CDI vai cair. O CDI não vai ser 15% ao ano para sempre, isso não existe. E aí aqui a inflação, eu fiz a mesma coisa, tá? Peguei aqui janelas de 15 anos da inflação desde 2004, e aí eu peguei aqui e cheguei à conclusão que a inflação, ela fica geralmente ali em torno de 5,7% ao ano, é a nossa mediana, beleza? Então aqui a gente está trabalhando com juro real ali de 6,2 a 6,5% ao ano, o que é um juro real muito bom. Por isso, inclusive, né, o Brasil não é à toa, é o país da taxa de juros, né, o juro real mais alto do mundo. E se você olhar o nosso juro real de longo prazo, segundo esse modelo aqui, seria entre 6,2 e 6,5. Hoje, os títulos públicos pagam IPCA mais 7, ou seja, 7% de juro real, que é acima do que eu tô te falando aqui. Por isso que as taxas dos títulos públicos hoje, não só dos títulos, né, CDBs também, que pagam IPCA mais, estão muito atrativas, tá? São muito boas para você investir por longo prazo. Então você vai ter aqui o retorno esperado, e eu vou colocar um retorno esperado aqui, como eu falei para você, de 130% do CDI, que no caso aqui vai ser 12,35% ao ano, tá? Abrindo o CDI hoje tá 15, eu vou botar 15 aqui porque eu acho que eu vou ganhar 15% ao ano para sempre. Tudo bem, você pode botar, quando você tiver o simulador aí nessa casa, você pode testar aqui à vontade, não tem problema. Eu vou ser um pouco mais conservador, vou colocar que no longo prazo, em 20, 30 anos, eu vou ter um retorno de 12,35% ao ano, e a inflação vai ser 5,7% ao ano, que é a mediana dos dados que eu trouxe aqui para você, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante também, que é o seguinte, essa rentabilidade aqui, ela é para o seu período de crescimento, né? Então, do aporte, dos 30 até os 60 anos de vida. Existe a possibilidade aqui no simulador de você diferenciar taxas após a aposentadoria, botar um retorno esperado diferente e uma inflação diferente. Porque, às vezes, quando você chega aos 60, você muda completamente sua carteira. Sua carteira deixa de ser uma carteira de crescimento, às vezes com ativos mais arriscados, ações de crescimento, Bitcoin, etc. Você tem uma carteira muito mais arrojada. Quando você já construiu seu patrimônio, você quer ficar mais conservador. E aí você tem uma rentabilidade menor. Isso pode acontecer, né? Então, às vezes, você tem uma carteira mais voltada para renda, para dividendos e tudo mais, fundos imobiliários, que tem uma rentabilidade esperada menor. Então, você pode vir aqui e diferenciar, botar um retorno esperado, por exemplo, menor, aqui de 10% na sua aposentadoria, né? Porque a sua carteira vai estar menor, mas não vou fazer isso aqui, só estou te explicando como que a gente usa o nosso simulador, beleza? Então, vou ter aqui o retorno esperado e a inflação, e agora a gente vai botar o seu patrimônio atual, bota aqui então o patrimônio que você tem hoje, eu vou supor aqui que você está começando do zero, mas quando você estiver fazendo essa simulação, coloca aqui o seu patrimônio que você tem hoje para te ajudar aqui na conta, né? Renda mensal objetivo, e aí a gente já começa a entrar aqui na questão principal do vídeo, que é o seguinte: quanto você precisa investir para se aposentar? Para responder essa pergunta, você primeiro precisa responder quanto de renda você quer. Quanto de renda você quer para se aposentar? Porque a partir da resposta de quanto de renda, de salário você quer receber mensalmente, a gente consegue projetar quanto de dinheiro você precisa ter na sua aposentadoria, né? No início da sua aposentadoria. E aí você pode botar o valor que você quiser aqui. Eu vou testar uma renda objetivo de R$10.000. E uma coisa que você tem que ficar atento nesse simulador também, e pode ver que o meu cuidado ao trazer todos esses dados aqui também nessa questão, é que tem tanto a renda mensal objetivo real, como a renda objetivo nominal. Como assim, Breno? Pode perceber que todo esse simulador, tanto a parte aqui de projeção de taxa, de retorno esperado, de inflação, quanto também a projeção dos seus valores, pode ser da renda, do patrimônio também, ó, você vai ver até a reserva nominal e o patrimônio real aqui, que é a reserva real, eles têm um cuidado muito grande com os dados, tá? Que foi eu que criei esse simulador aqui. Então, todos os estudos que eu faço aqui no canal, todas as coisas que eu mostro, tudo que a gente vai fazer aqui para os nossos clientes de projeção, dentro da nossa consultoria, por exemplo, de planejamento financeiro, planejamento tributário, é sempre baseado em dados e evidências, tomando cuidado com cada detalhe. Só esse cuidado de cada detalhe aqui, e esse simulador aqui que eu estou disponibilizando para você de forma gratuita, já deveria valer o like e o se inscrever aqui no vídeo, né? Pelo amor de Deus. Já chegou aqui, já tá usando aqui, já tá aprendendo a usar o simulador para fazer a projeção de patrimônio, projeção de renda. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, tô postando vídeo todo dia agora, te ajudando a investir melhor para você chegar mais longe com o seu patrimônio, beleza? Então já deixa o like aqui embaixo, mas bora aqui voltar para nossa renda mensal objetivo, que é o seguinte: com essa renda mensal de 10 mil, a gente já consegue saber
quanto de patrimônio a gente tem que ter no final, tá? E aí vamos supor, né? Ah, Breno, eu consigo aportar R$1.000 por mês atualmente. Esse é o valor que faz sentido para mim. E aí com esses R$1.000, você já consegue chegar aqui numa projeção, né? Então, começando do zero, com R$10.000 de renda mensal objetivo e aportando R$1.000 por mês, você vai ter aqui um horizonte de 30 anos aportando esses R$1.000, não é isso? Então, vamos botar aqui em concluir. Vamos concluir a nossa simulação, embora já tenha aparecido aqui, é bom a gente apertar em concluir para a gente conseguir gerar o relatório também, gerar o gráfico e tudo mais, tá? Então, clicando aqui em concluir, com esses R$1.000 de aportes mensais, a gente vai ter no início da nossa aposentadoria, aos 60 anos, né, que foi o perfil de tempo que a gente colocou aqui, R$5.720.000. Só que esses R$5.700.000, eles são, como o nome já diz, nominal. Eles não valem R$5.007.000 de hoje, porque 30 anos já se passaram. Então a inflação, ela vai corroendo o seu poder de compra, não é isso? Ela vai corroendo. O que vai acontecer então com a sua reserva real? Esses R$5.700.000 que você vai ter daqui a 30 anos, eles vão valer a mesma coisa de que R$1 milhão hoje. Então é como se você estivesse juntando o seu primeiro milhão assim, com R$1.000 por mês durante o período de 30 anos, com essa rentabilidade que eu botei aqui pra você. Bom, beleza, Breno, juntei aqui R$5.700.000 e tenho R$1 milhão de reserva real. Eu consigo fazer minha renda mensal objetivo de R$10.000? Quando a gente olha aqui, ó, esses dois cards respondem essa sua pergunta. Então, você vai ficar iterando aqui até chegar no patrimônio que você realmente precisa para chegar na sua renda, né? Então, por exemplo, retirada mensal máxima tem tanto consumido reserva quanto preservando. Qual é a diferença entre esses dois? Consumir reserva é você não deixar herança. É você pegar todo o seu patrimônio, R$5.700.000, e falar, olha só, eu não quero deixar herança nenhuma, eu vou torrar tudo até o dia que eu morrer e vou usar o máximo da renda possível. Essa aqui é a renda que você vai conseguir ter, R$3.700. Lembrando, isso aqui é uma renda real, R$3.700 real. Então, a sua renda nominal, ela vai ser muito maior do que isso. Eu já coloquei aqui o valor real para você justamente ter noção a valores de hoje quanto você vai ganhar, porque senão fica muito mentiroso. Você coloca aqui um valor, aí aparece aqui a sua renda objetivo no mesmo período é R$56.000. Para você comprar o que 10 mil compra hoje, você precisa ter R$56.000 daqui a 30 anos. Ou seja, a inflação aqui mais ou menos 6 vezes, né? Então a sua renda vai ser R$3.700 vezes 6, né? Então você vai ter um salário ali de R$22.000 nominal. Então na sua conta mesmo vai cair R$22.000. Só que isso vai valer R$3.700 de hoje. Então eu já coloco o valor real, porque eu gosto de ser pé no chão, né? Botar aqui o valor que realmente é verdade, pra não ficar iludindo. Nossa, eu vou ganhar R$22.000, vou estar rico. Não, porque não é R$22.000 de hoje, é R$3.700 de hoje, né? R$22.000 na época, daqui a 30 anos, mais R$3.700 de hoje com essa inflação que a gente botou aqui, tá? Então a gente vai ter 3.700 se não quiser deixar herança, 2.800 se você quiser viver só com o juro real, ou seja, pegar o seu patrimônio que você acumulou, 5.700.000, e corrigir ele pela inflação ao longo do tempo, deixando uma herança ali de milhões e milhões de reais para os seus filhos, para os seus netos, coisas do tipo, né? Para sua esposa. Então se a gente olhar aqui para o nosso gráfico, a gente vai ver exatamente isso. A gente consegue ver 3 linhas. A gente parte do zero, que é o hoje, vai aportando R$1.000 por mês, e essa evolução aqui é a evolução do patrimônio real, não o nominal. Então pode ver aqui, por exemplo, que a evolução ali do atual, que é a linha verde, é R$1 milhão. Então é o patrimônio real, porque o nominal vai ser de R$5.700.000. Então você vai ter R$1 milhão lá em 2055, que é daqui a 30 anos, e vai começar a sua aposentadoria. Na linha verde, ó, se você quiser tirar R$10.000 por mês de renda, o seu dinheiro vai acabar em 2063, ou seja, você vai ter 8 anos de aposentadoria só, né? Enquanto que no cenário azul, que seria consumindo a reserva, você zeraria aqui no final, né? Só voltaria para zero, mas você chegaria a juntar R$2.700.000 de maneira real, e o preservando reserva, R$3.600.000. Então você vai ter aqui uma preservação desse dinheiro, só corrigindo pela inflação, né? Porque isso aqui tá mostrando real, por isso que tá estável. Você vai preservar o seu dinheiro até o dia que você morrer, só vai viver com o que tá acima da inflação. Só que para chegar nessas duas linhas aqui, né, desse gráfico, você tem que aportar mais. Então aqui ele te mostra quanto a mais você tem que aportar para conseguir bater no seu objetivo de R$10.000 de renda real. Seja não deixando herança, seja
preservando o seu dinheiro e deixando herança, né? Preservando seus milhões ali que você acumulou ao longo da vida. Então, se você quiser ter uma renda de 10 mil reais de objetivo, aportando durante 30 anos e começando do zero, você tem que ter um aporte adicional de 2.600 reais. Então, o aporte total aqui, ó, tem que ser 3.600 reais por mês. Se você colocar 3.600 reais, olha o que acontece. Aqui zera e ele mostra justamente a renda de 10.155. Então, aqui 10.155, você conseguiu gerar a renda necessária para conseguir viver aqui para sempre com esse salário de 10 mil corrigido pela inflação, né? Então esse salário aqui vai ser um salário real, né? Se você olhar aqui, a reserva que você vai construir com isso vai ser de 20 milhões de reais. Então sim, se você começar hoje do zero e investir durante 30 anos 3.600 reais, você no final vai ter uma reserva de 20 milhões de reais nominal. É uma reserva bem alta, mas justamente é o que faz aqui os juros compostos ao longo do tempo, né? É brutal, principalmente porque há muita inflação também no meio do caminho, né? Pode ver que esse dinheiro hoje valeria 3.700.000 reais. E aí, você conseguiu aqui gerar a sua renda vitalícia de 10 mil reais por mês. Então, nesse simulador aqui, ele vai te mostrar justamente o quanto você precisa aportar, né? Com esse dinheiro que você precisa aportar, você vai colocar aqui e ele vai te mostrar quanto dinheiro você precisa ter. Só que nesse caso aqui, para você ter uma renda vitalícia de 10 mil reais para sempre, você tem que juntar aqui 3.700.000 reais, né? Vamos falar aqui de termos reais, porque essa renda aqui tá de forma real e a reserva aqui de forma real, né? Esses 20 milhões de reais, na verdade, eles vão gerar para você algo ali perto de 60 mil reais de renda nominal, né? Que vão valer 10 mil reais naquele momento. Então, eu gosto sempre, eu sei que às vezes fica um pouco confuso essa questão de nominal real, porque é muito importante você ter essa visualização para o seu futuro, né? Porque se você olhar só para o nominal, tudo parece muito bom. Ah, eu vou ganhar 60 mil, vou ter 20 milhões de patrimônio. Só que isso, na verdade, você tem uma renda de 10 mil com 3.700.000 de reserva quando você olha para valores de hoje, que são valores que você consegue reconhecer, né? Você não tem a capacidade perfeita de prever, de visualizar a inflação ao longo do tempo. Você consegue saber os valores de hoje. Não, eu sei quanto 3 milhões de reais e 700 mil reais valem hoje, mas eu não sei quanto 20 milhões vai valer daqui a 30 anos, né? Quando você olha para a inflação, você vê como que a inflação ela corre completamente o nosso poder de compra. E aí dá pra gente ver, né? Será que a regra dos 300 ela foi conservadora? O que é essa regra dos 300? É justamente para você fazer essa conta de maneira fácil. O simulador é para você ter a conta exata, quanto você precisa exatamente ter, né? Mas para fazer uma aproximação, você pode simplesmente pegar o valor de renda que você quer e multiplicar por 300. Então vamos supor que você quer uma renda de 10 mil, multiplicar por 300. Então você tem que juntar 3 milhões de reais. Então a regra aqui, ela foi até um pouco arrojada demais, né? No nosso modelinho aqui do nosso simulador, a gente teve que juntar 3.700.000 reais. Então isso aqui é a valores de hoje, né? 3 milhões a valores de hoje. Aqui no nosso simulador, ele fala que você precisa de 3.700.000 reais. Se você aumentar um pouco a taxa, Breno, eu consigo aqui uma rentabilidade de 14% ao ano. Você vai ver, ó, que você vai precisar de muito menos dinheiro, né? Então aqui você vai poder diminuir o seu aporte também. Vou botar 2.500 reais, por exemplo. É isso? 2.400. Muito menos dinheiro, na verdade. 2% ao ano faz muita diferença em 30 anos, tá? Muita mesmo. Você tem uma boa estratégia de investimento, faz uma diferença monumental no longo prazo. Muita gente subestima muito a capacidade de rentabilidade, porque no início tudo que importa são os aportes. Isso é verdade também. Nos primeiros 10 anos só os aportes importam praticamente. Mas no horizonte de 20, 30, 40 anos, rentabilidade importa muito. Olha a diferença que a gente teve aqui, né? Então a gente vai ter 2.650, na verdade. Quase R$1.000 a menos, né? R$1.000 a menos de aporte pra gente conseguir chegar na nossa renda, né? Deixa eu botar 670. R$1.000 a menos de aporte pra gente chegar na renda aqui de 10 mil reais por mês. Então a gente precisou aportar muito menos para chegar no mesmo lugar, né? Nos 3.600.000 aqui. Então sim, a regra dos 300, ela é uma boa proxy do que você tem que fazer ali, que você multiplicar o valor que você quer de renda por 300, mas para você chegar numa conta exata, é importante você usar um simulador para entender exatamente qual cenário você vai encontrar. E aí, respondendo a nossa última questão aqui, como ter uma renda vitalícia e corrigida pela inflação uma vez que você chegue na aposentadoria? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui na tela final, ensinando justamente essa questão, como criar uma renda vitalícia de 10 mil reais por mês corrigida pela inflação para sempre. No que você tem que investir, como você pode investir e, mais uma vez, usando dados e evidências. E spoiler, não envolve nem fundos imobiliários, nem ações de dividendos. Existe uma forma muito melhor de você gerar renda corrigida pela inflação para todo sempre. Se você quer saber mais, clica no vídeo que vai aparecer agora para você.